Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Vamos voltar à série clássica, vamos voltar a TOS, mais especificamente ao 10º episódio da primeira temporada, intitulado O Punhal Imaginário. Gente, esse é um episódio bem conhecido de Jornada nas Estrelas. Eu acho que ele é uma das referências, assim, né? Por que isso? Porque é o episódio onde o Spock vai usar o seu elo mental pela primeira vez, né? E aí é um episódio que chama muito a atenção porque a gente vê todo um trabalho ali do Leonard Nimoy, né? De gestual, de linguagem corporal, né? De usar os dedos, as mãos, né? De todo um trabalho realmente gestual de construção, né, que o Nimoy fez dessa coisa do elo mental, né, de dizer que era uma coisa perigosa, coisa e tal, né, porque ele nunca tinha testado com humanos, né, e aí ele botou todo um quê ritualístico, né, de Vulcano, né, nessa coisa do elo mental, né, e o episódio chama muita atenção por causa disso. Mas qual é o plot desse episódio, basicamente? Né? A Enterprise está orbitando uma colônia penal, né, que está no planeta Tantalus 5. Né, eles recebem uma caixa, né, que tem que ser enviada, né, para um centro de estudos criminais que fica em Estocolmo, na Suécia. Né? Lembrando que Estocolmo, Suécia, na época era conhecida, né, por ter um bom sistema de recuperação de seus presos. Né? A Suécia sempre trabalhou muito bem em cima disso. Né? E aí o que acontece? Tem uma pessoa escondida nessa caixa, uma pessoa que parece estar um senhor, né, que parece estar completamente fora de si, né? O nome dele é Van Gelder, né? E quando ele tenta falar o nome dele, né, ele acaba sentindo uma espécie assim de dor lancinante muito forte, né? E ele dizia, né, que era assistente, né, do Dr. Adams, né, que é o chefe do presídio, coisa e tal ali, né? E o Kirk acreditava que esse Dr. Adams, ele tinha, vamos dizer assim, ele era uma pessoa muito bem vista. Por quê? Porque ele era um cara que tinha conseguido fazer um sistema de ressocialização e humanização de presos muito bom. Então o Kirk acreditava mais, né, nos feitos do Dr. Adams, né, do que qualquer outra coisa. E o McCoy estava meio ressabiado com o que o Van Gelder falava. Né? Então o que vai acontecer? Né? Pela insistência do McCoy e pelas prerrogativas dos regulamentos, né, de uma nave estelar, né, o McCoy acaba convencendo o Kirk, né, a descer à superfície para ver o que está acontecendo. Né? E aí o Kirk pede para o McCoy indicar um especialista, e o McCoy indica uma psiquiatra, né, que foi um antigo caso amoroso do Kirk. Né? Então os dois descem à superfície do planeta, né, o Kirk fica bolado da vida, né, com essa história dele descer com uma ex-namorada, com um ex-casinho rápido de macho alfa, né, como ele é, né, no caso, né. E aí o Kirk vai investigando lá as coisas, enquanto que o Spock e o McCoy vão interrogando, né, o Van Gelder, né, na enfermaria, vão tentando tirar do Van Gelder, na medida do possível, né, o possível ali para entender o que está acontecendo. Aí o Van Gelder fala de um tal de neutralizador neural, né, que é uma máquina, né, que o que ela faz? Ela anula, né, as ondas cerebrais da pessoa, né, e fica uma outra pessoa ali colocando, né, através de um microfone, né, os pensamentos dela, né, e troca, né, os pensamentos, né, da pessoa que está ali no caso, né, pelas ordens da outra. Né. E foi assim, né, que o nosso Dr. Adams conseguiu, né, ressocializar os presos, no caso. Né. Ele usou uma máquina que esvaziou a cabeça das pessoas, botou o pensamento dele e todo mundo se comportava como se fosse um monte de robôs, né, no caso. Né? Foi uma ressocialização simplesmente, né, apertando uma espécie de interruptor liga-desliga na cabeça da pessoa e botando, né, as suas ordens na cabeça da pessoa. Ressocializar assim é muito fácil. Né? E aí o Kirk ele foi, né, aos poucos descobrindo a coisa, né? O McCoy e o Spock também falaram, né, das coisas que o Van Gelder estava falando, do neutralizador neural, esse negócio todo, né? Até o momento em que o Kirk descobre a máquina, né? Perdão, ele vai junto com essa psiquiatra, que é a doutora Noel, né? Conversar, né? Tentar mexer nessa máquina para fazer um teste, né? Só que eles acabam sendo surpreendidos pelo Adams, né?
E aí o Kirk ele acaba, perdão, ele acaba começando a ser sugestionado pelo Dr. Adams, no caso, né? Só que aí o que vai acontecer? Quando eles estão, vamos dizer assim, presos, né? No caso, o Kirk e a doutora Noel, né? O Kirk manda que a doutora Noel entre nos dutos de ar para tentar desligar a energia do planeta para a Enterprise poder descer, né? No caso, né? A máquina não funcionar mais, né? Porque o planeta é cercado por um campo de força, né? Perdão. E aí o que vai acontecer? Enquanto o Kirk está sendo ali, vamos dizer assim, sugestionado de novo pela máquina, né, no caso, né, o que vai acontecer? A doutora Noel ela consegue desligar a energia, só que um dos capangas lá do Dr. Adams vai tirar ela, né, vai dar uns safanões nela lá, ela vai cair desmaiada, coisa e tal, né? E ele vai religar a energia. Quando ele religa a energia, ele vai para cima dela, que está desmaiada, né? Ela finge que está desmaiada, ela dá uma pesada na barriga dele, joga o cara na alta voltagem e mata o cara, né? E aí o que vai acontecer? A energia desliga de novo, né? E aí o Kirk ele consegue escapar, né? Ele dá uns tapões lá na galera lá, no capanga do Dr. Adams e do Dr. Adams, o Dr. Adams desmaia, né? E enquanto isso, a doutora Noel foge, volta para os aposentos, né, pelos dutos de ar, e com a máquina desligada, o Spock consegue, né, se teletransportar para a superfície. O Spock faz o quê? Ele desliga o campo de força e liga a energia. Só que quando ele liga a energia, a máquina volta a funcionar totalmente. O Dr. Adams está desmaiado na sala, quando ele acorda, está lá a máquina atuando em cima dele, só que não tem ninguém falando nada para ele. Ele acaba morrendo, né? Tendo a mente completamente esvaziada, no caso, né? Então, quer dizer, o episódio ele vai além, né, dessa coisa do elo mental vulcano, né? Esse episódio, além disso, né, que a gente já mencionou aqui, né? Esse episódio ele vai também abordar umas questões muito interessantes, né? Primeiro, uma ressocialização não é um botão liga e desliga na cabeça do sujeito, né? Você tem uma questão toda social aí, né? O próprio termo fala, né? Como é que a pessoa vai ser aceita em sociedade de novo. E você tem uma questão individual também, né? Como é que você vai mudar a mentalidade dessa pessoa, fazer essa pessoa superar os traumas para ela ser, né? Poder estar novamente apta a viver em sociedade e também como a sociedade também vai aceitar ela. Então é um problema não só social como individual, né? É interessante, né, que o episódio, apesar de não ser tão profundo nisso, ele puxa nessas reflexões, né? E outra coisa interessante também é o seguinte, né, que essa máquina, esse neutralizador neural é vista também como uma metáfora para a solidão, né? E aí você está ali na cabeça ali da década de 60, né, que vamos dizer assim, tinha um pensamento um pouco mais tradicional e via a solidão como uma total ruína para o ser humano, né, no caso, né, que a pessoa pode morrer de solidão, coisa e tal, porque o ser humano é um ser sociável por natureza, a gente entende isso, mas também tem pessoas que têm a opção, né, de viver sozinhas hoje em dia e que vivem muito bem, né, no caso, né, que elas, de repente, elas ficaram tão, vamos dizer assim, elas ficaram tão de mal com a sociedade, elas ficaram tão decepcionadas com a sociedade que elas optaram por uma vida solitária e elas vivem bem assim, né, e aí a socialização também pode ser vista por um outro aspecto aí no caso, né. Então é um episódio que suscita essas discussões, que suscita essas reflexões, né? Na mentalidade da década de 60, né, a solidão é vista como uma coisa terrível, né, no caso ali, né? E o neutralizador neural era uma metáfora para isso, era uma máquina que esvaziava, né, as mentes das pessoas nesse sentido, né? E outra coisa que é interessante também aí, né, eu vou me repetir novamente, né, mas novamente o papel da mulher, né, nessa série da década de 60, né. A gente está vendo aí a doutora Noel, que foi um antigo caso do Kirk, né. O Kirk, muito a contragosto, desce com ela, né, para essa missão. Ele fala, agora é outro contexto, outra situação, coisa e tal, né, não sei o que, né, que ele não queria saber daquela mulher, coisa e tal. E na hora que ele está testando a máquina lá, né, junto com a doutora Noel começa até meio que sugestionar ele a ficar apaixonada por ela de novo. Quer dizer, ela ali com a máquina está ali meio que, né, subjugando um pouco esse macho alfa. O problema é que quando o Dr. Adams ele tira a doutora Noel da situação, o Dr. Adams usa essa paixão antiga, né,
do Kirk, né, como uma arma contra ele, né, e a doutora Noel vai ficar contra isso. É interessante a gente ver isso também, né, que se no momento ela usa isso como estratégia, né, para dominar esse macho alfa aí, depois quando ela vê que isso está sendo usado de uma forma errada pelo Dr. Adams, ela também abre mão disso e começa a falar pro Kirk que isso estava sendo sugestionado na cabeça dele, né? Que o Kirk fica apaixonadão por ela de novo por causa do neutralizador neural e das instruções do Dr. Adams. Agora, o interessante também é a gente ver, né, que ela foi uma mulher mais empoderada ali. Ela, né, acabou indo pelo duto de ar, né? Ela acabou desligando a energia, né, para que o neutralizador neural fosse desativado. Ela acabou, né, saindo no braço com o homem, né? Acabou, como mulher mais fraca, acabou desmaiando por causa disso, coisa e tal, né? Só que na hora que o cara vai para cima dela, né, que o cara religa a energia e vai para cima dela, ela dá uma pesada no cara e joga o cara contra a alta tensão e mata o cara eletrocutado, né? Então, quer dizer, é uma primeira vez que a gente está vendo no episódio, né, a mulher ali com um papel assim importante, né, da trama, né, no desenvolvimento da trama, e isso é importante de se mencionar, porque quando as pessoas falam de mulher em Jornada nas Estrelas, lembram muito da Uhura, coisa e tal, né, e esses pequenos pontos isolados nos episódios, né, mostram também que o empoderamento feminino estava começando a aparecer ali, né, de uma certa forma, né? Essa doutora Noel, por exemplo, é uma personagem altamente sensual, bonitona, né, tem um corpaço, coisa e tal, né. Ela incomodou o Kirk, né, porque ela foi um antigo caso amoroso do Kirk. Ela chegou a usar a máquina para tentar fazer o Kirk ficar apaixonada por ela de novo, né? Mas aí depois, quando o Dr. Adams usou isso de uma forma mais perniciosa, ela abriu mão dessa paixão, ela falou, ó, você está sendo manipulado pela máquina, né? E depois ainda ela teve um papel importante em que? Conseguir desligar a energia elétrica e ela ainda consegue matar um dos capangas do Dr. Adams, né, eletrocutado, né? Então, quer dizer, você já está vendo aí que esse papel dessa doutora Noel foi muito interessante nesse episódio com relação a esse empoderamento, um empoderamento feminino visto na década de 60, né? Apesar de todos os vícios da época, né? Que a gente já fala aí dessa visão mais machista que se tinha sobre a mulher naquela época, né? Mas essa personagem ela apareceu aí para quebrar um pouco isso. E isso é interessante, é muito importante de ser mencionado nesse episódio, né? Porque a gente tem que relativizar um pouco, né? Quando fala, Star Trek da década de 60 foi totalmente machista, foi. Mas também apareceram momentos como esse, tá? Então é bom a gente só lembrar isso, tá? Vou ficando por aqui, desejando a vida alegre e próspera. Esse texto vai estar, como sempre, lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, gente, que isso ajuda muito a gente. Um abração, fui, até a próxima.